maravilhosas, mas coisas horríveis. Coisas horríveis saindo das pessoas. E o profeta disse: mais na frente, naquele dia, as pessoas vão ver espíritos de rã saindo delas. E tudo mais assombrosas, coisas terríveis. E eu fiquei pensando, eu digo, sabe, o demônio, os espíritos, eles têm forma de tudo quanto é horrível. Um Erasmo disse, estava contando para mim que tinha um rapaz lá no Vitorino, acho que era no Vitorino, e ele disse que ele era endemoniado, e ele às vezes ficava calmo, ficava bom, e ele disse que ele via ele vindo como um macaco. E ele disse que o rapaz dizia assim, lá vem ele vem pulando como um macaco, e de repente ele possuía ele. E ele falava, porque ele via ele chegando. Então são coisas terríveis que se apossam de vidas, é por isso que vivem e falam. Olha, irmão, mentira é um demônio. Engano é um demônio. Tudo é um espírito que leva a pessoa a fazer aquilo. Sujeira, imundície, são tudo isso. O profeta diz assim, ó, se Deus pudesse, ele pode, mas ele não vai fazer isso. Mas se ele fizesse como se fosse um espelho que tirasse da vida das pessoas e virasse para ela ver o que tem dentro delas. E eu fiquei pensando assim, eles têm várias formas, que a Bíblia mesmo diz em Apocalipse, que da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta, saía espíritos semelhantes a rãs. Veja que eles tinham uma forma, uma aparência como se fosse rã, mas eram demônios que pareciam-se com rã. Pode ler lá, está escrito na Bíblia assim. Mas eu fiquei pensando, mas se você olhar na Bíblia, o Espírito Santo só tem uma aparência em que ele se manifesta. Você sabe qual é, né? Isto é como uma pomba. Esta é a forma como o Espírito Santo se manifesta. João disse, eu vi o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, né? E de vários outros testemunhos de pessoas, por exemplo, na morte, acho que era de Policarpo, quando estavam matando ele, ele pediu para orar pelas pessoas que estavam condenando ele, que iam matar ele, que iam queimar ele naquela fogueira, e ele orou por todos, orou pelo era presidente naquele tempo, chama imperador, né? Orou pelo imperador, orou pelas pessoas daquele lugar, orou pelos seus inimigos, orou por aqueles que estavam com uma tocha na mão. E quando eles colocaram fogo naquela lenha, que o fogo começou, o fogo desviava dele. Então assim, o fogo começava a se afastar dele. Ele disse, eu não vou queimar este homem. O fogo não queria queimar ele, eu não vou queimar este homem. E eles viram aquilo. Então o que foi que aconteceu? Foi lá um e pegou uma lança, ou foi uma espada, e furou ele. Quando furou ele, saiu água e apagou o fogo. Veja o que é uma pessoa cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. E aí diz que quando ele foi render o Espírito, disse que viram como que uma pomba saindo dele. Esse é a forma do Espírito Santo. Na Bíblia é sempre assim. Por que uma pombinha? Porque é puro, porque é limpo. Tudo que é assim é o Espírito de Deus. Pureza, santidade, limpeza. É Deus. Deus é pureza.
Deus é santidade. Mas o demônio, ele é sujo, e para tudo ele tem uma forma. Para tudo ele tem uma forma. Então eu lendo isso, eu fiquei pensando, Senhor, você vê as pessoas, você não sabe com que aquela pessoa está carregada. Você não sabe com que aquela pessoa está carregada. E é por isso que o coração deve estar fortalecido. Mas veja, irmão, porque agora, isso é só porque eu li, eu estava querendo passar para os irmãos, mas eu volto a meditar aqui, só porque eu estava falando sobre a pressão que se forma, que está se formando em tudo, e que isso é necessário. Uma pressão. Nós estamos vivendo em um tempo tão perigoso, tão enganoso, tão difícil de lidar com as pessoas, tão difícil de lidar com certas situações, que se você não tiver cuidado, você acaba estragando. É um tempo perigoso demais. Eu estava pensando lá em casa, olha, por um lado, você olha assim, você olha para as denominações, elas estão piores do que nunca, né? Estão mais imundas, a denominação é denominação. Estão piores do que nunca, mais sujas. A menina estava um hino lá, e lá em casa estavam mostrando lá, no estava me dizendo, tem certos hinos hoje que estão cantando nas igrejas que são piores do que um show do mundo. Se você olhar, às vezes, existem certos tipos de shows gospel evangélicos, entre aspas, né? Que é muito mais pesado do que um show sertanejo. Muito mais pesado. É muito mais pesado. A condição, o jeito que estão levando a coisa é muito mais pesado do que um show sertanejo, ou só de música, um show mundano. Aí ponto, isso aí é denominação, a gente sabe que é daí para pior que eles vão. Eles não estão nem aí para a Bíblia, não é para nada, a gente já sabe disso. Pois bem, aí nós temos a mensagem, igrejas da mensagem, e tem se tornado assim uma coisa tão difícil nesses últimos dias, que aqueles que deixaram a mensagem para combatê-la, e estão fazendo isso mesmo muito forte. Mas tudo bem, isso é um estado de loucura, de demência espiritual. Uma pessoa que se levanta contra uma mensagem dessa, ele está em um estado de loucura. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Um estado de loucura. Mas isso está muito forte e vai aumentar mais a pressão contra a mensagem. É uma pressão. Mas existe outra coisa mais perigosa ainda. Aqueles que ainda dizem que estão na mensagem, porque existe também uns que já não é mais 100% a mensagem. Creem umas partes e outras não. Já existe muito disto. Igrejas que já abandonaram a mensagem também. E outras estão entrando num ritmo do mundo mesmo. Continua com roupa longa, com cabelo longo, continua vestindo, mas também já estão entrando no modelo de adoração que tem coisas que a gente assiste assim que não dá. Eu vejo muito, não sei não, para mim não dá para mim engolir desta forma aí. Não desce, meu espírito
não consegue conceber aquilo. Simplesmente não consegue. Então esses que outros se acovardaram, eu digo assim, e eu estava pensando lá em casa e dizendo, Senhor, e eu vou dizer, e você presta atenção no que eu vou dizer. Poucos, mas isso é muito poucos, vão ter a coragem de sustentar esta mensagem. Vão ter coragem de sustentar essa mensagem, porque uns já tiraram totalmente, os outros estão aos poucos tirando. Entende? Uns totalmente tiraram tudo, outros estão tirando aos poucos. Uns estão camuflados, mas poucos são aqueles que têm coragem de sustentar essa bandeira da mensagem ainda e dizer, não existe outra mensagem, não existe. E eu vou dizer, irmão, eu não creio em nenhum ministério que exista que vá levar as pessoas no arrebatamento. Não creio. Eu creio na mensagem que foi enviada para nos levar no arrebatamento.